Boa tarde, Brasil. Tudo bem? Aqui quem vos fala é Wolfgang Emiliano. Eu vou falar um pouco sobre máquinas virtuais e servidores em Linux, né? Esse daqui é o Oracle VM VirtualBox, né? Eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina e eu já tenho algumas máquinas virtuais aqui rodando, né? Eu vou mostrar como que importa um appliance já existente. Então a gente vem aqui em arquivo, né? Importar appliance. E aí ele abre essa janelinha pedindo para a gente indicar qual é o local onde está salvo esse appliance. Esse appliance eu baixei da internet, então ele vai estar aqui na minha pasta de downloads, né? Eu tenho mais de um, ó. Eu vou baixar esse aqui, ó. Vou usar esse aqui, Linux Server. Só clicar em abrir, ó. Aí ele já mostra aqui que foi carregado, né? O local onde ele está salvo. E aí a gente tem o modo guiado, né? E o próximo. O modo guiado vai ser um modo um pouco mais detalhado, né? Ele mostra aqui, ó, o local onde está o arquivo, né? A gente vem aqui no modo guiado, ó, passa downloads, coloquei o arquivo aqui, né, ele já mostra o caminho, coloquei próximo. Nessa tela ele mostra quais são as configurações, né, o valor que foi definido para uso de memória. Essa memória vai ser compartilhada da minha máquina física para a máquina virtual. E é só a gente clicar aqui, ó. E aí ele já está carregando o appliance, ele vai gerar uma máquina virtual idêntica a essa que foi baixada. Aqui ele está com ela pronta já, ó. Linux Server. Se clicar nela, ele vai subir aqui, ó. Já subiu, ó. Essa é a tela de login do Linux, do Ubuntu Server. E aí, ó, novamente aqui, ó, importar appliance quando você já tem um appliance de uma máquina que você quer criar. Agora, se você quiser exportar de uma máquina que você tem, você também pode fazer isso. É uma boa alternativa para fazer backups, né? Então, por exemplo, você criou a máquina virtual. Essa aqui a gente vai fazer com a mesma, ó. Ele dá essa janela aqui, ó, configurações do appliance. E aí esse appliance aqui, uma vez que ele seja criado, eu vou conseguir abrir essa mesma máquina exatamente como eu deixei ela aqui em um outro computador, né? Eu posso compartilhar, eu posso criar muitas máquinas diferentes com o mesmo appliance, né? Se for esse o caso. Só clicar aqui, ó, em exportar. E aí ele já vai fazer o processo inverso, né? A gente usou um arquivo que já existia para criar uma máquina virtual e agora a gente está pegando uma máquina virtual e criando um arquivo para ela, né? Poder ser recolocada em um outro computador, né? Esse é uma opção bem interessante no caso da gente precisar fazer um backup de uma máquina virtual, né? Criar um appliance dela é uma alternativa bem interessante. Então eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque pode ser um processo um pouco demorado. Então aqui a gente tem a tela inicial, né, do Oracle Virtual Machine. Essa janela mostra as configurações da máquina, né, em relação ao geral, sistema, armazenamento, né, e aí a gente vem aqui para criar uma nova, né, se a gente for criar uma do zero. Então, eu acelerei um pouco aqui, ó, usei a ISO, né, do Ubuntu Server, e aí essa instalação a gente está fazendo como se a gente colocasse um CD na máquina para rodar ela desde o início, né? Então eu coloquei o ISO dentro da unidade de disco virtual, né? E a prioridade do boot estava definido já para subir primeiramente pelo disco, né? Até porque o HD virtual ele não tinha nenhuma informação, então mesmo que ele tentasse subir pelo HD primeiramente, ele não ia encontrar nenhum sistema operacional, né? Então automaticamente ele já ia para a segunda opção de boot, que seria, no caso, esse disco virtual, né? O disco virtual que eu me refiro não é o HD, tá? É o disco de instalação do Ubuntu, que eu baixei lá do site do Linux. É sempre importante a gente baixar da fonte original. Aqui ele pede para escolher a língua do sistema, né? Vou manter inglês aqui, que é a melhor opção para nós.
ele pede configurações do teclado, né? O meu teclado aqui é português brasileiro. É importante definir na sua própria linguagem, porque se precisar colocar uma acentuação ou caracteres especiais, né? Algumas teclas elas podem estar trocadas se você colocar num idioma que não é o idioma do seu teclado. Então, o idioma do sistema e o idioma do teclado eles são diferentes, tá? Essas outras informações aqui são já foram definidas, né, quando a gente criou a máquina virtual, que são a respeito de espaço, né, esse tipo de coisa, conexão remota a esse servidor. Esses pormenores a gente não vai entrar nesse vídeo, né, mas poderia ser configurado aqui também. Aqui já está finalizando a instalação. E aí, a partir do momento que ele dá início ao processo, é só aguardar. Ele pede aqui para definir o usuário, senha. Quando escrever na tela do login para iniciar, ele não aparece, tá? Fica escuro. Às vezes a gente pode achar que a gente está escrevendo e não está aparecendo nada, mas é assim mesmo. Então aqui ele já começou o processo de instalação propriamente dito. E aí eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas é só aguardar que ele vai criar uma nova máquina virtual a partir do zero, né? Se você não tiver um appliance, né, você pode também usar esse método para você criar a sua máquina virtual, que ele vai funcionar assim como se você estivesse fazendo num computador físico, né? Nesse caso aqui a gente está fazendo num computador virtual que está compartilhando os recursos da máquina que eu estou usando. No caso aqui é um processador Core i3, né, de 3 núcleos. Eu tenho 6 GB de memória RAM. E aí eu estou compartilhando, né? Eu coloquei 1 GB de memória RAM para essa máquina, né? A parte da capacidade de processamento também está sendo compartilhada. Eu coloquei 10 GB de espaço para o HD dela, né? Só realmente para fazer um teste, né? O Linux, ele, apesar de ser bem leve, para poder tornar essa máquina realmente usual, né? De repente seria interessante colocar um pouco mais de memória, um pouco mais de processamento, um pouco mais de espaço no HD também. Então esse vídeo foi para explicar rapidamente como que funciona mais ou menos a criação e a configuração de máquinas virtuais, né? Especialmente servidores de Linux, feito para a matéria de Laboratório de Desenvolvimento 2, professor Leandro Palha, FATEC de Osasco. Agradeço muito pela oportunidade, foi um prazer gravar esse vídeo. Espero que tenha esclarecido um pouco das dúvidas que possam ser geradas aí, e qualquer outra dúvida, estou à disposição através do e-mail, tá? O meu e-mail do canal aqui. Fiquem à vontade para me mandar dúvidas, sugestões. Obrigado.